pedir a Deus, nosso Pai Celestial, de amor e bondade, que possa estar conosco nesse momento, nosso querido Jesus possa estar nos guiando, né? Ajudando na nossa caminhada, ajudando no nosso entendimento da vida espiritual, que a gente possa fazer um bom uso de todas as oportunidades que a gente teve aqui e que Deus esteja sempre no nosso coração, no nosso caminho. Jesus seja sempre nosso guia, nosso modelo. Que assim seja. Amém. Que assim Bom, seja. a gente vai conversar hoje sobre uma coisa chamada parasitose espiritual, né? É, Na medicina normal, toda vez que é descoberta uma doença nova, né, um fato novo, eles fazem, no campo médico em si, eles analisam, levantam em consideração 5 aspectos para cada situação dessa. Isso aí é de praxe, todo tipo de doença nova que surge na medicina é feito dessa maneira, né? O primeiro aspecto seria qual o agente etiológico da doença, né? Ou seja, quem é a causa daquela doença? De onde ela veio? Qual foi a causa? Se é uma bactéria, se é uma doença autoimune, se é um vírus, esse é o primeiro fato a ser analisado para estudo, né? Segundo aspecto analisado seria, uma vez identificado quem é o agente, quem é que produz a doença, seria saber onde a doença se encontra, onde é que ela está focada, onde é que ela está localizada, que tipo qual a fonte de contaminação dessa doença, né? O terceiro aspecto é de identificar, a ser identificado é a fonte. Como que a pessoa pega a doença? Você basta entrar em contato com a fonte, você tem que realizar algum processo, qual a mecânica para a pessoa pegar aquela doença? No quarto aspecto a ser analisado, né? Você pegou a doença, como que essa doença se manifesta? Quais são os sintomas, né, em questão? E o quinto aspecto, talvez o mais importante, seria qual a terapia adequada para que você trate a doença, né, para que você possa conseguir a cura daquela doença. Porém, antes de fazer toda essa análise, eles separam essas doenças em grupos, né? Tipo doenças infecciosas, doenças parasitórias, para fazer o quê? Para poder fazer uma comparação, né, de uma para outra e chegar a um diagnóstico. O que pode ser feito ali, quais são as causas, os efeitos e tudo mais, e chegar a um diagnóstico para conseguir chegar à cura, né? Eles pegam então essas doenças, agrupam tudo em famílias, para que os analistas, as pessoas que vão fazer o estudo, possam diferenciar. Então, todas as doenças são analisadas dessa forma. Vamos imaginar que a gente está num desses congressos de medicina, né? E vamos analisar uma doença nova que surgiu agora, né? Para exemplo disso aqui, a gente vai usar a amebíase. O que é a amebíase? É uma doença nova, parasitória, e o que é um parasita, né? A gente já viu falar muitas vezes o que é. Parasita é um ser que, não sendo capaz de produzir seu próprio alimento, se alimenta, usufrui do trabalho alheio, né? É tanto que quando alguém que não trabalha e vive, procura viver a nossas custas, a gente diz que esse camarada é um parasita, né? Então, é, é dessa forma que funciona. Bom, então vamos escolher como exemplo, para nosso entendimento aqui, a ameba, que é uma parasitose intestinal, né? E vai servir de comparação entre os parasitas que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Definindo os aspectos da ameba, a gente vai ter o seguinte: agente etiológico da amebíase é o quê? A ameba, a gente sabe o que é, aquele bichinho que parece um ovo frito, né? Que se você já tiver a oportunidade de ter visto, tá lá na internet. Muito bonitinho, quem quiser dar uma olhada. Aliás, eu mandei no panfletozinho até uma lá, para a gente já saber o que é, né? Então, primeiro, a gente dá etiológico da amebíase, que é a ameba.
O segundo aspecto da evolução da ameba é qual a fonte de contaminação, né? Onde se encontra a ameba? Nas águas poluídas, né? Ou águas contaminadas. E vem o terceiro aspecto, de que forma a gente pega essa doença? Qual a forma de contaminação? Basta entrar em contato com água contaminada para a gente pegar a ameba? Não. É preciso a gente ingerir aquela água suja, aquela água contaminada. Ela tem que entrar em contato com o nosso ser interno, com o nosso interior, né? Uma vez que ela entra em contato com esse meio interno nosso, aí sim a gente pergunta: toda pessoa que bebe água contaminada adoece? O que a gente acha? Algumas sim, outras não. Mas o que faz com que algumas fiquem doentes e outras não, né? A qualidade do seu sistema imunológico. Vai depender de como o meu sistema imunológico esteja, né? Quanto mais competente, menos chance de desenvolver a doença. E o que faz com que o sistema imunológico de algumas pessoas sejam mais competentes que outros? O primeiro passo é a genética, né? Se seus pais, nossos antepassados, são pessoas fortes e tiveram, aí a gente vai ter grande probabilidade de herdar essa genética, né? Seja natural nossa mesmo, e a gente vai estar herdando isso, né? Nutrição, higiene, é o que vai permitir que você possua essas defesas. Ou seja, para que você seja resistente a esses tipos de bactérias, essas coisas todas, é necessário uma boa nutrição, além da herança genética, uma boa alimentação correta, um sono tranquilo, higiene, né? Então, tudo isso vai fazer com que você tenha um certo equilíbrio e possa evitar alguma coisa. Então, a gente viu aqui que fatores genéticos e fatores físicos entram também nessa questão da saúde, né? Porém, há muito tempo que a gente sabe que a mente também afeta a saúde. Nós já estudamos bastante isso, já vimos que a força do nosso pensamento, né? A força dos nossos desejos, sabe? Tudo isso vai fazer parte também desse controle da gente, né? Isso foi comprovado lá na década de 60, quando descobriram qual era o composto que a mente produzia e que afetava o sistema imunológico. Descobriu-se que o estresse produz um hormônio chamado cortisol, né? Então, um grande cuidado para quem gosta de ficar estressado aí. Você já deve ter ouvido falar também de corticóide, que não é a mesma coisa, para não fazer confusão, né? São da mesma família, mas não é a mesma coisa. O cortisol é um poderoso depressor do sistema imunológico. Então, quando você se estressa ao extremo e passa a produzir muito cortisol, seu sistema imunológico automaticamente vai lá embaixo. Então, automaticamente, a gente vai ficar mais suscetível a doenças, né? Por isso, chegou-se a uma conclusão fisiológica que a saúde é um fator físico e mental, né? Também a mente também vai influir no nosso na nossa imunidade, no nosso poder de imunidade, né? Porém, existe um outro fator que começou a ser descortinado. Existem pessoas que parecem ter um azar daqueles que ninguém nem imagina, né? Um exemplo básico disso, o bacilo de Hansen. O bacilo de Hansen a gente sabe que é o que causa a lepra, né? Ele é extremamente preguiçoso. E o descobridor do bacilo de Hansen injetou no próprio corpo uma solução com esses compostos químicos, esses organismos, né? E não pegou a doença, não desenvolveu a doença. Ele ficou cheio de ferida pelo corpo, mas não ficou leproso, né? Então, é necessário um convívio intenso e prolongado, além da baixa imunidade
e uma série de condições para que a pessoa possa pegar a lepra, né? E tem gente que nunca viu um leproso na vida e adoece. Alguma explicação para isso? Às vezes a gente se pergunta, né? Por que acontece uma coisa dessa? O cara está lá no meio dos leprosos, mas não pega a doença. Já outro passou lá longe, aí de repente pega, né? Cientificamente, não tem nenhuma explicação. Existem pessoas que convivem sistematicamente com tuberculose, pessoas que tratam tuberculose, e é altamente virulenta e não pegam nada. Já tem outras que entrou na sala, naquela sala de reunião, eu dou um espirro aqui, o espirro atravessa todo mundo e vai pegar ele lá na porta, né? E a gente sabe que é assim que funciona. Isso é azar? Uma coisa a se pensar, né? Então, nós podemos acrescentar também que existe um fator espiritual na nossa saúde, diante de todas essas coisas que foram apresentadas. Existem fraquezas espirituais que nos tornam um imã para determinadas doenças físicas mesmo, né? Se tiver um bacilo, ele vai direto para aquela pessoa, né? A pessoa, porque ela está atraindo aquilo. Então, podemos reafirmar que a saúde é um fator físico, mental e espiritual. De maneira que, se a gente fosse totalmente saudável, físico, mental e espiritualmente, a gente não pegaria nada disso, a gente ficaria imune até a mordida de cobra, como Paulo de Tarso, né? Foi picado e não fez nenhum efeito. Neste caso, a saúde vai depender de nosso estado físico, mental e espiritual. De maneira que, se você é uma pessoa saudável, você vai estar imune a tudo isso. Então, vamos imaginar que você tem um sistema imunológico não tão competente e bebeu água contaminada. O que vai acontecer? Vai desenvolver a doença, né? A ameba é um parasita intestinal. Ela vai se localizar onde? No nosso intestino, né? No início, o que ela vai fazer? Nada. Ela vai ficar ali, se alimentando de tudo que tiver de sobrinha por ali, né? Porém, ela sabe que existe um meio mais fácil, porque no intestino ela vai ter que trabalhar. E a gente já viu aí há pouco que parasitas não gostam de trabalhar, querem só se aproveitar do outro, né? Então, no primeiro momento, ela não vai fazer nada, vai ficar só se alimentando daqueles restos, mas depois ela vai se fixar na parede intestinal e começa a produzir uma substância chamada enzimas proteolíticas, que são substâncias altamente corrosivas e que vai fazer o quê? Vai furar a parede do intestino, né? Por quê? Porque ela sabe que existe um lugar onde vai encontrar água, sais minerais, nutrientes já prontinhos, já digeridos para que ela possa se desenvolver, né? Então, a mebise, ela é mais sabida do que a gente possa imaginar. Por questão dela no intestino, ela vai ter que trabalhar para poder digerir aquilo tudo. E ela passando para o sangue, já está com tudo prontinho lá, o sangue já tem tudo que ela precisa. No momento em que, em que ela gruda lá na parede do intestino, aí começam a aparecer alguns sinais, né? Ela começa a produzir aquelas enzimas e começa a ter os primeiros sintomas dela, que é o quê? Dores abdominais, não é uma dor muito forte, mas é aquela dor que fica ali permanecendo muito tempo, né? E a pessoa não consegue identificar assim, de certa forma o que é. Mas o que acontece? Nós, brasileiros, temos o hábito de auto nos medicar. Chá de louro, chá de erva. Não, bom mesmo é chá de boldo. Esse cura tudo que tiver no nosso organismo. Então, cada um de nós vai ter uma receita pronta para isso, né? Então, sempre que tem uma receita legal, alguém vai lá. Ah, não, são gases, isso, é aquilo. Cada um tem uma ideia para a gente se curar. E o que acontece? A gente toma esses remedinhos. De fato, depois que a pessoa começa a tomar esses chás, essas coisas, começa a sentir uma certa melhora. Por quê?
que a ameba já rompeu a parede intestinal, já passou para o sangue, ali já começou a cicatrizar, então a gente acha que já ficou curado, de certa forma. Mas o que que acontece? Aqueles sintomas passam e a ameba continua na nossa corrente sanguínea. Uma vez que ela entrou na corrente sanguínea, ela passa a passear pelo nosso corpo e se localiza em duas áreas que são as mais nobres do corpo humano, onde tem os principais nutrientes e é lá que ela se fixa para poder crescer. Então, nesse momento, o que era a amebise simplesmente passa a se torna uma nova doença chamada ameboma ou tumor de ameba, né? E um desses lugares que a ameba procura, normalmente, é o fígado, né? Que é um lugar apropriado para ela, mas o melhor deles é o cérebro. E é lá que ela procura mais para se desenvolver. Porque lá ela vai ter fosfato, ela vai ter todos os nutrientes que ela precisa para poder crescer. E só que quando ela cresce, começa a ter, a gente, né? Começa a ter os sinais de um tumor cerebral. A nossa cabeça começa a comprimir determinada área, e então é como se você tivesse um tumor mesmo de verdade, né? Todos os sintomas de um tumor vão começar a aparecer na gente. E por esta razão, hoje ainda, mesmo isso já há mais de 60 anos foi descoberto, mas mesmo hoje morrem centenas de crianças disso. Você tem tem um tumor, e como que você vai tratar esse tumor, né? Então, primeira coisa que precisa fazer é um exame de ressonância magnética, que seria o que detecta um tumor normalmente, né? Só que ressonância é uma coisa assim já bem mais moderna, né? E a ameba não aparece numa ressonância magnética. Ele só vai aparecer numa tomografia. Se você for para o SUS, coitado, né? Aí já complicou a vida toda, por quê? Lá no SUS, você vai entrar numa fila, 2, 3, 4, 5 meses, e aí já morreu, né? Não tem mais o que fazer, né? A não ser que você tenha uma grande sorte, por acaso não tenha lá um aparelho de ressonância, tem uma tomografia, aí você vai fazer a tomografia e a ameba vai aparecer, né? Então, 50% das pessoas que passam por isso, elas morrem de verdade, elas vão a óbito, né? Então, ao ser retirada, vai deixar um monte de sequela. A pessoa pode ficar cega, pode ficar paraplégica, pode ficar com problemas respiratórios, né? O problema é que a ameba está no seu sangue e onde ela vai se localizar? Esse é um dos maiores problemas. Ela procura geralmente a parte de trás do cérebro, o lugar mais escondido, onde não é fácil de localizar. Então, é por isso que a maioria das pessoas morrem antes que ela seja localizada. E o quinto aspecto é o tratamento, né? Água fervida antes de beber, mergulhar alimentos crus em água com vinagre por 5 minutos é a única maneira de prevenção da ameba, né? Depois que ela já fez o estrago, você consegue sobreviver, 50% consegue, mas com sequelas. Então, o certo seria prevenir. Mas a parasitose que a gente veio falar hoje não foi exatamente isso. Isso é só para a gente poder fazer uma comparação da parasitose espiritual. Então, a gente veio falar da parasitose espiritual. Mas, e tem isso também, a gente se pergunta, né? O que é parasitose espiritual, né? Nós não falamos há pouco que o parasita é um ser que procura por alimento, né? Então, aí a parasitose espiritual. Qual o tipo de alimento que ele procura? E quem seria esse parasita espiritual, né? Parasita espiritual nada mais é do que a alma penada, a alma do outro mundo, o fantasma, o espírito, ou o que a gente quer, o nome que a gente queira dar para ela, né? O nome não vai ter importância. Se ela está morta, que tipo de alimento ela vai procurar? Se você já morreu, o que você vai comer aqui na Terra? Qual o desejo? Então, um exemplo. Você é viciado em cigarro. O que acontece quando um viciado em cigarro morre? Continua viciado no cigarro, só que um problema, não pode mais fumar, né? Quem morre pode muita coisa,
menos pegar um cigarro, acender e fumar, né? E se essa for a única coisa que aquela alma penada precisa, então ela vai estar com um problema, porque tudo que ela quer é uma dose, é um trago, é fumar uma maconha, um baseado, né? E não pode fazer isso, né? Aí aquela alma vai entrar em desespero, vai achar que vai morrer se não tiver tudo aquilo, mas o problema é que ela já morreu, não tem mais por que morrer. Só que ela vai continuar achando toda hora que vai morrer porque não tem mais isso, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar com a sensação de que está morrendo, está morrendo, está morrendo, até que ela encontre alguém, né, que lhe dê o que ela quer. Este é o maior problema da vida. Ela vai estar procurando alguém que forneça isso para ela, né? É uma dose de álcool, uma dose de maconha. Mas o que que uma alma, um espírito vai fazer com isso se já morreu, né? O que vai fazer com uma dose de álcool, o que quer que seja? Então, se você está morto, não pode fazer nada com o álcool, nem com a nicotina, nem com nada. Por quê? Porque já está do outro lado, não tem como ter acesso a essa matéria, né? Mas, na verdade, não é o cigarro ou o álcool que o espírito quer. Ele quer a sensação de usar isso, a sensação de fumar, a sensação de beber, né? Por quê? Porque ele já morreu. E o que que acontece? O problema é que a sensação é uma coisa física, né? Como ter sensação se você já morreu? O que que ele vai precisar para poder ter essa sensação? Olha onde começa o problema, né? Se ele já morreu, ele não consegue mais ter sensação. Ele já é uma outra sintonia, uma outra situação, uma outra dimensão. Então, o que que ele vai precisar? Para que o espírito possa sentir essa sensação, ele só vai ter duas opções. Ou ele reencarna, né? Ou ele encontra um médium para isso, né? Então, se não tiver uma dessas opções, ele não vai poder. Vai precisar de um hospedeiro, ou seja, alguém que lhe forneça o que ele está desejando, aquela sensação. Como que alguém vai fornecer essa sensação para um espírito? Isso vai ser um meio que inconsciente, a pessoa não vai estar tendo consciência de que vai estar fazendo isso, né? Na verdade, ele vai usar algo que o encarnado tem e que permite essa sensação, porque a única maneira que o espírito tem de interferir na matéria é ele, como já falei, ou reencarnar ou usar um médium. Não tem como interferir de outra forma, né? A vitalidade é o que liga ao corpo e permite a pessoa sentir sensação, né? A função da vitalidade, além de transmitir as sensações físicas, também é manter as células vivas. Então, se você quer sentir sensação novamente, o que que você vai precisar? Se a alma quer sentir sensação novamente, vai precisar de vitalidade. E quem é que possui vitalidade? O encarnado, né? Ele é que vai ter essa vitalidade. Então, vai precisar de um encarnado que lhe dê vitalidade. Mas não é só a vitalidade em si, é aquela vitalidade que vai permitir que ele tenha a sensação certa. Ou seja, ele não vai poder encostar no primeiro que estiver fumando ali, né? Ah, eu sou viciado em cigarro, então vou procurar alguém que seja viciado em cigarro. Mas vai servir qualquer um que é viciado em cigarro, né? Não. Por quê? Para que eu possa usufruir da vitalidade, é preciso ter uma sintonia direta, né, com aquela pessoa. Então, não é qualquer um viciado que vai servir para mim. É, é como se fosse uma onda de rádio, né? Para a gente sintonizar a Rádio Rio de Janeiro, tem que estar uma faixa certa dela, senão vai aparecer uma outra rádio ou rádio nenhuma. Então, tem que estar sintonizado. É uma coisa muito complexa, às vezes, mas simples, de certa forma. Então, não é fácil achar um hospedeiro. Por isso que, quando eles conseguem um, eles não soltam nem por nada, né? A dificuldade que a gente tem de tirar um obsessor, porque ele conseguiu aquela sintonia que ele precisava e é difícil de você tirar dali, muito difícil mesmo, né? A mãe daquele coitado lá acha que ele está doente de verdade, joga numa clínica para ele se desintoxicar, né? E ele fica lá um bom tempo, fica livre de tudo, né?
E o que, que vai acontecer? É mais fácil para o espírito fazer aquele cara voltar do que conseguir um outro que sintonize na mesma faixa. É por isso a grande dificuldade de se tirar um obsessor de alguém. Ele, depois que ele sintoniza, aí ele vai fazer de tudo para se manter ligado com aquela pessoa, né? Você voltou da clínica, está desintoxicado, não tem uma grama de nada mais no seu sangue, mas você continua sentindo aquelas mesmas sensações, o mesmo desejo de voltar para o cigarro, para a bebida ou para o que quer que seja. De quem é esse desejo? As crises de abstinência vão continuar da mesma forma. Vai ser de quem está conectado com ele ali. Ele não vai saber disso, ele não vai estar consciente disso, né? Mas vai estar sendo dele que está conectado, do espírito que está conectado com ele. E o que que acontece? Ele vai recair novamente e tudo vai começar de novo. É por isso que é bom a gente nem começar. Por isso que é bom a gente ficar longe dessas coisas, para quem tem o hábito de fumar ou de alguma coisa assim, né? Bom, estamos falando da parasitose. Identificamos aqui o agente etiológico, ou seja, quem é que vai causar essa parasitose espiritual, né? Que é o espírito, né? Qual o nome dessa doença? Obsessão, né? E qual é a fonte de contaminação? Na ameba, a gente viu que são o quê? São as águas poluídas. O parasita espiritual, nos ambientes contaminados, né? Como assim? Por exemplo, se você é viciado em álcool e quer um parceiro, vai procurar onde? Um lugar contaminado, um lugar onde esteja um monte de gente fumando, bebendo, jogando, fazendo coisa que não deveria. Um ambiente que lhe forneça a sensação que ele precisa. Então, eles vão procurar os ambientes que seja mais fácil de encontrar um hospedeiro, encontrar alguém que se conecte. Essa é uma chamada de obsessão de origem comportamental. Lembrando que o encarnado tem a vitalidade. A vitalidade é o que dá a sensação e também mantém o corpo vivo. E quando um parasita se liga a você, ele vai se encharcar da sua vitalidade, que é o que vai fazer com que ele sinta essas sensações que ele precisa. O encarnado vai fumar, e os dois vão sentir a mesma sensação. O que vai acontecer? O encarnado vai ter que fumar por dois para poder dividir essa sensação, né? E quem é que vai ficar com o prejuízo maior? O encarnado, né? Então, isso sem contar com a perda de vitalidade que vai ocorrer nesse momento. Então, a gente já sabe que o quê? O agente, qual é a fonte do agente e qual é a forma de contaminação, né? Lembra que da ameba? A ameba basta entrar em contato com um ambiente contaminado para pegar a ameba? Não, né? A gente viu que é necessário ingerir, né? Basta você entrar num ambiente contaminado de parasitas espirituais para que você pegue um parasita espiritual? Só você chegar lá, você já vai pegar? Também a gente sabe que não. Existe todo um mecanismo para que essa contaminação ocorra. E qual é esse mecanismo? O que a gente já falou agora há pouquinho aí, a sintonia. Se não houver a sintonia, não vai ter como, né? Com relação à ameba, tem pessoas que bebem água contaminada e não pegam a doença, mas se tornam o quê? Portadoras da doença. Vão transmitir para outras pessoas, né? E pode estar passando de um para outro. Então, dessa forma, quem bebe água contaminada fica doente? A gente acabou de ver que não. Vai depender de quê? Do sistema imunológico da pessoa, né? Pode pegar a ameba ou não, né? Toda pessoa que sintoniza com parasita espiritual fica obsidiado? Aí vai depender das nossas defesas psíquicas, né? Ou, como dizia Allan Kardec, nossas resistências morais. Então, isso é que vai fazer a diferença na nossa vida, no nosso contato, né? Eu posso estar lá no meio por uma razão ou outra, estar no meio de um ambiente desse, mas posso sair ileso, dependendo do meu nível moral, do meu psiquismo, né? Tem uma coisa chamada padrão vibratório. Não é a mesma coisa que vibração. Padrão vibratório é aquele padrão que a gente procura sempre se manter, procura sempre estar sintonizado, né? Nossos neurônios, eles se tornam confortáveis num determinado nível
e eles procuram sempre permanecer ali. Algumas vezes a gente sobe, outras vezes a gente desce nosso padrão, mas a tendência é o quê? É sempre manter aquele nível. Então, nossos neurônios procuram manter naquela sintonia que já está um pouco mais confortável, né? Então, imaginando aqui, uma pessoa de bem, um excelente pai de família, uma pessoa responsável, trabalhadora, honesta, por uma razão que a gente não interessa, não vem ao caso, né? Tem que ir num desses ambientes, tem que participar numa dessas festinhas, digamos que fosse uma festa de final de ano, aquelas comemorações que se fazem. Então, são feitas onde? Ambientes altamente contaminados por parasitas espirituais. Aí ele vai lá, trajando o melhor terno que ele tem, saiu da reunião lá muito chique, muito elegante, está lá naquele ambiente tranquilo, com aquela moçada toda, uma farra, vem o garçom com uma bandeja de vinho tinto, aquele da pior qualidade que tem, tropeça e derrama naquela roupa chiquérrima dele, né? Para onde vai o padrão vibratório dele? Vai dar uma caída. Se ele pudesse, ele esganava aquele garçom ali naquela hora, né? A hora mais aconchegante da festa, o cara fazia um estrago daquele na roupa dele, roupa mais chique que ele tinha, então vai dar vontade de esganar. O que é que acontece? Ele fica por ali, aquela raiva danada lá, não arranja confusão nem nada, porque não é o padrão dele, e vai para casa. O nosso padrão vibratório, ele é construído, não é da noite para o dia, é uma coisa que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. É quando a gente segura a língua, para não falar um palavrão, é quando a gente pensa em dizer um desaforo e não diz. Então, é uma coisa que a gente vai construindo ao longo dos dias, né? Então, quando ele chega em casa, na calma do lar, os neurônios já estão acostumados com aquele padrão vibratório, ele se acalma, volta ao normal, e o que vai acontecer? Vai se desfazer aquela ligação que ele estava com aquele espírito. Por quê? O espírito não vai sintonizar com ele ali, não vai ficar conectado com ele, porque não está tendo sintonia. Voltou ao normal, se desfaz. Então, não vai ter nenhum problema se a pessoa for num desses bailes ou um desses lugares desagradáveis. Ou será que tem? Aparentemente, não teria. Mas o que acontece? Se você se garante, é uma outra situação. Mas quem é que se garante? E o problema é que agora você não está no baile, você está na sua casa, no seu ponto de aconchego. E na sua casa, lá no segundo corredor, tem uma pessoa, aquela pessoa que você mais adora na vida, e que está passando por uma terrível doença chamada adolescência. Aquela parte, aquela fase que você sobe, desce, estabiliza, corre, né? Um adolescente é aquela coisa, né? E papai levou para casa um obsessor da pior qualidade que possa existir. E o que vai acontecer? Ele vai se conectar exatamente com aquele filho que está lá meio desequilibrado. Sai, não vai ficar no pai, mas vai ficar no filho, ou na esposa, ou na sobrinha, quem tiver ali, para ele se conectar. Então, a gente tem que ter esse cuidado gigantesco. Não é só porque eu me garanto, não é só porque eu sou forte, não é só porque eu tenho segurança, eu vou estar em qualquer lugar. Posso até ir, posso até não me contaminar, mas o risco de estar trazendo para dentro de casa o que poderia ter ficado lá fora, né? Então, o melhor que a gente pode fazer é evitar. E quais são os sintomas da parasitose espiritual? Como é que a gente vai conseguir perceber? A ameba, inicialmente, ela fica no intestino, se alimentando dos restos, não faz nada. Depois ela rompe o intestino, passa para uma outra situação. Mas isso não vai durar muito. Da mesma forma, da mesma maneira, o parasita espiritual, ele vai se fixar no campo vibratório, gerando uma coisa chamada perturbação espiritual. Ele não vai ficar só se aproveitando daquilo ali, ele vai procurar penetrar o cérebro da pessoa, procurar penetrar o máximo que ele puder para poder ter o controle daquela pessoa. E começa com a perturbação espiritual. Estar perturbado espiritualmente não é a mesma coisa que estar obsidiado. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Significa que você está sintonizado com o parasita ou outra coisa, o que quer que seja. E tem algum sinal? A gente consegue perceber algum sinal nisso?
São três os sinais básicos que a gente percebe. Primeiro, mal-estar, mau humor, irritação. Você começa a se sentir mal sem saber por quê. Qualquer coisa que alguém fala com ele, já responde gritando com um monte de uma coisa, de um mau humor terrível, né? Qualquer coisa está irritado ali com tudo. Então, são sintomas de uma parasitose espiritual. E quando essa parasita se fixa no seu corpo, no campo vibratório, aí você começa a ter a perturbação do que ainda não é uma doença. A ameba está lá, mas ainda não é doença, até que ela consiga penetrar no sangue da pessoa, né? Passar para o sangue. Então, você está ali aproveitando do que você está emitindo no seu campo vibratório, causando um mau humor, irritação, mal-estar. Então, ele fica ali se aproveitando daquela situação, causando tudo isso. E assim como a ameba, que não tem um meio melhor, ela vai querer o quê? Vai querer adentrar o organismo da pessoa. O parasita espiritual vai querer fazer a mesma coisa. É só uma questão de tempo. Então, ao se fixar no campo vibratório, ele começa a produzir o que chamamos de monoideias, ou seja, ideias obsessivas. E aí começam a contaminar verdadeiramente o campo vibratório da pessoa, com sugestões, com ideias diferentes. Quando ele contamina todo o campo vibratório, aí ele começa a respirar dentro desse ambiente e rompe todas as defesas do encarnado. E aí começa o quê? A causar as alterações no seu comportamento normal. Essas alterações, então, passam a se chamar doença mental, quando a pessoa já está naquele nível de estar doente mentalmente mesmo. Então, a obsessão passa a ser uma doença mental. E dependendo das fraquezas da pessoa, começam a surgir deficiências. No próprio corpo físico, começa a aparecer uma diabetes, uma úlcera, uma gastrite, essas coisas assim que vão enfraquecendo com o contato com esse irmão que está lá. As partes que a gente tem de deficiência começam a apresentar defeitos. As depressões começam a se transformar em paranoias. E está me olhando de maneira estranha, pensando que eu sou isso, aquilo, começa a pré-julgar as coisas, a ver tudo de maneira diferente. Tudo isso faz parte dessa evolução do parasita espiritual. As irritações passam a ser violentas, né? Ah, vai querer encarar, aí começa, arranja uma briga em todas as esquinas que chega, né? Então, a gente não se dá conta dessas coisas, mas isso é real. Mediante esses comportamentos, aí a pessoa vai fazer o quê? Começa a se isolar socialmente, a se afastar dos amigos, a se afastar da sociedade em si, dos lugares decentes que ele frequentava, e passa a viver, de certa forma, isolado, só ele e aquele obsessor, sugando as energias dele, sugando a vitalidade dele, até que se dê conta disso, que não é tão fácil. Então, enquanto a amebise mata centenas de pessoas pelo mundo, os parasitas espirituais matam milhares de pessoas. E a gente não se dá conta, já as pessoas em si não se dão conta disso. Os obsessores são muitos. E depois que eles se fixam numa pessoa, se a pessoa não tiver alguém que possa ajudar, alguém que possa socorrer, aí a vida se torna complicada. E quando chega a esse nível, já ser controlado pelo obsessor, já está com a mente prejudicada, já vai ter que depender o resto da vida de remédios, dessas coisas todas. E como a gente vai se livrar disso? Na ameba a gente viu que é o quê? Água e vinagre. O senhor vai agora abordar a parte como se fosse o tratamento, né? A indicação do que se fazer. Antes de abordar isso, eu queria só fazer duas colocaçõezinhas. Uma é até muito voltada para a parte inicial, né, do que o senhor estava falando, nessa questão dessas doenças, da possibilidade que a gente tem da suscetibilidade que a gente tem de pegar doenças ou não, né? Às vezes a gente está num meio em que tem muitas pessoas contaminadas e de repente a gente não se contamina ou se contamina. É só um adendozinho que eu me lembrei dos nossos estudos lá da fraternidade, em que a gente estudou o livro chamado Autodescobrimento, da Joana de Ângeles, e esse foi um livro que me marcou profundamente, e é um livro que, entre muitas coisas,
dá uma noção muito bacana disso que o senhor falou, né? E até também essa questão da parasitose espiritual, né? Dessas questões que são voltadas para o nosso padrão vibratório, né? Como o senhor estava mencionando. Então, é só um comentário nesse sentido, antes de eu abordar, né, o final, porque vale a pena as pessoas tiverem interesse, né, de aprofundar nesse assunto. E a outra coisinha, que é esse autodescobrimento, é Divaldo Franco, né, por Joana de Ângeles. E uma outra coisinha que eu queria pincelar, que é um aspecto assim importante que vale a gente destacar. Quando o senhor falou em relação à parasitose espiritual, da questão dos ambientes contaminados, né? O senhor bem disse que tem essa questão das pessoas já estarem naquela situação do vício, seja vício de droga pesada, seja vício de álcool, seja transtorno sexual, que é uma coisa também que acontece muito, né, no nosso meio. E quando a pessoa já está nessa condição de vício, aquele espírito, né, que está em dificuldade, ele já tem essa facilidade de acessar essa pessoa, se acoplar a essa pessoa, né? Mas eu acho legal a gente destacar esse outro aspecto que o senhor falou também, daquela pessoa que está meio desavisada, né? A pessoa vai num ambiente como esse, vai num bar, a pessoa não é viciada, a pessoa não é viciada em beber nem nada, ela está numa confraternização, como o senhor disse, né? De família, uma confraternização entre amigos, uma confraternização de empresa, né? E vai adentra um ambiente desses, ou aquela pessoa não é necessariamente viciada em droga, em maconha, em cocaína, em coisa nenhuma, mas ela está na adolescência, né? Mas ela tem aqueles amiguinhos da escola que convidam ela, estão lá fumando na frente dela, oferece, ela vai e aceita esse primeiro contato, né? E todo esse ambiente também da questão, né, sexual, os desvios, né, da sexualidade que a gente também conhece bem. A pessoa, ela não tem ainda desenvolvido esse desregramento dentro dela, mas ela vai e topa em um ambiente desse para conhecer, curiosidade, né, para saber como é que funciona, aquela coisa toda. E assim, o aspecto interessante da passagem que a gente dá, das oportunidades que a gente abre para os espíritos obsessores, esses espíritos em dificuldade, de ter esse contato conosco, essa nossa fraqueza, né? Essa nossa essa porta que a gente sempre deixa aberta, né? No sentido de, eu não sou viciado, então eu não sou alcoólatra, então eu posso ir no bar, tomar uma dosezinha que não tem problema. Mas esse aspecto que o senhor levantou é muito importante às vezes. Não é uma questão de maldade, a pessoa vai lá, vai tomar uma cervejinha com um amigo para poder esparecer uma sexta-feira e tal, mas é aquela situação. Às vezes eu posso ter um padrão vibratório razoável e eu não vou me afetar daquele ambiente, né? Mas às vezes eu levo comigo, levo para minha casa e de repente o meu marido não está legal, a minha esposa não está muito legal, está lá pé da vida, porque está com um monte de coisa para fazer dentro de casa, ou meu marido está chateado que se aborreceu no trabalho. Eu cheguei relativamente bem e aí aquela carga que eu trouxe comigo, que não está me afetando diretamente, vai ser transferida para o ente da minha casa. Ou um filho meu que está numa boa. Eu cheguei, começa a fazer a bagunça, começa a desrespeitar, começa a fazer uma série de coisas. Isso é uma questão importante para a gente poder decidir as escolhas, a gente fazer as melhores escolhas possíveis para a nossa vida, né? E não necessariamente você deixar de frequentar determinados ambientes, né? Eu acho que desses 3 exemplos de droga, sexo e álcool, eu acho que o álcool é o mais sensível deles, né? Porque é um que está muito mais próximo de todos nós e todos nós achamos até quem bebe, né? Quem gosta, a pessoa sempre acha que eu sei o meu limite, né? Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo. Só que a gente não necessariamente sabe de todas as coisas. Às vezes a gente está levando uma determinada situação complicada para dentro de casa. Quando o senhor começou a falar sobre isso, eu fiquei pensando, poxa, mas a parasitose espiritual, então ela só tende a se dar entre aquelas pessoas que já estão na situação do vício. Então, de repente, aquele cara, aquela pessoa que vai lá num barzinho toda sexta-feira, no happy hour, aquela coisa, não tem problema.
porque ele não é um viciado, ele não é um alcoólatra, ele está lá semana toda de trabalho, estressante, vai lá para poder espairecer. Mas aí o senhor tocou nessa questão. Tudo é condição em que a gente se encontra e o quanto de dificuldade que a gente acaba carregando com a gente para dentro de casa. Isso, antes do senhor, né, finalizar, aprofundar, né, eu achei bastante legal assim, a gente pontuar. Muito bem, isso mesmo. Bom, a gente já está quase finalizando aqui. Então, como a gente, eu acabei de falar, como a gente vai se livrar da ameba? A ameba a gente já viu que é água e vinagre, né? Para poder limpar direitinho. Não há obsessor que resista a um tanque de roupa suja para lavar. Então, o que a gente precisa? Manter nossa mente ocupada com coisa boa, com trabalho. Eu citei aqui o tanque de roupa, mas é só um exemplo. Você pode usar um bom livro no dia a dia, começa a sentir alguma pressão, começa a sentir que alguma coisa não está legal, não pode deixar se aprofundar. Por quê? Porque nós já temos essa consciência, já sabemos que isso acontece, já temos uma visão, uma noção espiritual de como funciona as obsessões. Então, o que a gente vai fazer? Ocupar nossa mente, ocupar no trabalho, num bom livro, fazendo algum serviço de nível social, ajudando numa igreja, numa instituição, manter a mente ocupada. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, pois comigo todo fardo é leve e todo jugo é suave. A pena é que a gente só lembra dele no último momento. E se você não o conhece, não tem como pedir ajuda. Então, se a gente não tiver, diante de tudo isso, não tiver também Jesus dentro do nosso coração, para gente, que a gente possa pedir socorro a Ele, pedir socorro aos nossos guias, nossos mentores espirituais, aí a gente acaba realmente entrando nessa situação, sendo contaminado, e depois que está lá para sair, realmente é complicado e é bem difícil, porque a força do outro lado é muito maior do que a gente possa ter uma noção real aqui. Se a gente duvidar, eles têm mais poder que a gente aqui. Então, cabe a gente trabalhar, manter procurar manter nosso padrão vibratório, que a gente não tem como fugir desses lugares contaminados, lugares infectados, mas a gente tem como manter a nossa vibração, porque nós trabalhamos, precisamos cuidar das nossas famílias, nós temos que participar da sociedade em si, temos que estar uma vez ou outra nesses ambientes. Então, mas só que aí a gente já está consciente disso, a gente já sabe que pode acontecer essas coisas. Então, é aquela coisa, procurar manter nosso padrão para evitar essas situações. Saber que eu posso me garantir, mas na minha casa pode ter alguém que não está tão seguro assim, né? Bom, algum comentário mais? Alguém quer aproveitar e fortalecer? É que o senhor falando sobre a obsessão, esse é um caso muito sério, muito sério. E a gente não tem noção de que é obsessão, porque não é uma coisa tão simples assim. É um problema que invisível, que aos nossos olhos está tudo bem, está tudo maravilhoso, e que se nós formos ver, como o senhor falou aí, a ciência não vai enxergar, a ciência não tem a visão da influência espiritual no nosso corpo físico, que interfere no nosso perispírito, que interfere no mundo todo, somos um conjunto. E perispírito, corpo, e aí o que vai acontecer? Nós vamos se encher de remédios, e esses remédios pouco vai fazer efeito, porque o problema não é físico, é espiritual. E aí eu lembrei que o senhor está falando da bebida, quando o André Luiz fala do caso que eles analisam uma pessoa aqui no planeta Terra, em que ele está obsidiado, sendo acessado por um obsessor, e o obsessor chega para ele e fala:
E aí, meu caro, ele falou, ele estava fazendo uma promessa com a companheira que não ia beber. Ele mesmo se comprometeu com ele mesmo que não queria mais beber, porque estava sofrendo com o álcool. Aí ele tentou várias vezes, todas as tentativas foram em vão, porque no momento que o obsessor encostava nele, chegava, falava para ele mentalmente: e aí, meu caro? Não vai hoje? Não vai me dar hoje o que eu quero? Aí ele falava assim, aí ele começava a se irritar, ele começava a ficar chateado, começava a ficar aborrecido, e a saída dele era voltar, ir no bar para beber. Só que aquela vontade não era simplesmente dele, a vontade realmente dele era de largar o vício da bebida, só que ele não estava sozinho, ele estava sendo obsidiado, ele estava sendo alicerçado, manipulado por forças invisíveis de viciados que perdeu o corpo físico e queria se manter no mesmo vício, e como ele não tem um corpo físico para chegar no bar, abrir a bebida, descer a bebida, né, ingerir a bebida, ele se alicia de um corpo físico, de um encarnado que faça isso para ele. Aí o que se explica, onde muita gente bebe, bebe e não se bebeda. Tem pessoas que bebem quase uma caixa de cerveja, vários tipos de bebida e não se embebeda. Por quê? Um abre a porta, já foi, André Luiz deixa isso bem claro, um abre a porta que é segurar o médium, que é alicerçar o médium, que é abrir as portas mental, psíquica do médium, para que ele aceite a sugestão da bebida. E aí, junto, vem outros, faz uma fila através daquele encarnado. Um vem, satisfaz, aí vai embora, porque já está satisfeito, mas aí vem o outro naquela mesma linha de sintonia para também saciar, desculpa, a vontade de beber. Aí o que, que vai acontecer? O encarnado não se embebeda, porque infelizmente ele está ingerindo líquido, mas a sensação do álcool não está sendo só com ele, está sendo dividido com a turma que está na fila esperando. Até uma hora, todo mundo se satisfaz, todo mundo vai embora, fica o encarnado lá apenas no fragalho. E jogado na rua, caído, sungado, muitas vezes desacordado. Só com a misericórdia de Deus que esse irmão, aos poucos, vai recobrando a consciência, vai voltando ao normal, porque tem trabalhadores espiritual para socorrer essa turma também. Mas aí o que, que acontece? Quando ele se levanta, quando ele sai desse, digamos assim, desse porre, entre aspas, ele se acorda morto. Ele fica sugado, ele fica perdido, ele leva 2, 3 dias para se recuperar, e quando se recupera, muitas vezes vem a saúde física que vem trazendo os problemas. E aí, o que, que vai acontecer? O irmão foi um copo, um copo vivo para aqueles irmãos que estavam lá atrás. Então, as coisas não estão tão simples assim. A obsessão ela é muito perigosa. Quem não quiser ser alvo, não tem outra saída. É a nossa prece, a nossa oração e a vigilância. Ah, eu vou orar, eu vou no bar. Eu tenho certeza que eu vou entrar e vou sair do jeito que eu vou. Tem certeza? Se garante. Se tiver, vai. Se não se garantir, não vai. Porque a Erlane falou uma coisa muito importante aí. Eu já estou na sintonia deles, eu posso até não vir com alguma sequência, porque eu vivi junto com eles. Mas eu trago a influência para influenciar a minha família, o meu lar, a desavença. Porque eu não quero aquele companheiro com a família, eu quero ele no bar com minha outra família da bebida. O que eu vou fazer? Eu vou influenciar no casamento, na vivência com os filhos, com os vizinhos, com o sogro, que aí ele fica irritado e ele vai desabafar no bar, aonde eu vou estar esperando a semana que vem, ou amanhã, hoje mesmo, com minha turma. Eu abro a porta, convido meus amigos que também tá com sede, para saciar a mesma sede, e aí nós vamos juntos. Então, é um perigo. Entrar nesses lugares, nós temos que saber entrar e saber sair. Aí, orar e vigiar. Primeiro, eu preciso ir lá. Eu vou pedir a meu anjo da guarda, meu mentor, que me segure, que me alicerce, que me imunize, que eu vou fazer a minha oração e que eu não vou fazer parte do ambiente. Eu só vou ali
resolver um negócio e volto. Agora, se eu vou ali sentar para beber, para fazer parte daquela maior maioria que está ali sentado, não tem como eu sair leso de uma vibração pesada. Isso a gente vê normalmente na orientação de obsessão, nas obras de André Luiz, fica muito claro. O não dê o primeiro passo na bebida, porque se você der, dificilmente você vai sair. O cigarro, vamos voltar para o cigarro. Foi muito importante o que o senhor falou. Ah, não, eu vou fumar só um. É porque está me dando uma vontade, eu vou fumar só um, mas agora eu só vou fumar um mais tarde, ou então só amanhã. Não vai acontecer assim, porque a André Luiz falou que nós servimos de piteira viva para os irmãos que estão do outro lado e que não tem como acender um cigarro e tragar. Então, o que que eles fazem? Ele usa o encarnado. Aí você fuma um cigarro, mas daqui a pouco você quer fumar outro. Daqui a pouco você fuma mais um, daqui a pouco você está fumando um maço por dia. Aí você acha que está sozinho. Sim, o encarnado, a decisão, o livre-arbítrio é seu, só que você está sendo alimentado, influenciado por irmãos invisíveis que está saciando a vontade através das suas ações. E você é responsável? É. Por que você é responsável? Porque nós temos o direito de dizer sim e de dizer não. Ou seja, é fácil? Não é, mas é um trabalho que nós temos que fazer. Ainda porque os irmãos não vão ficar com problema de pulmão, os irmãos não vão ficar com problema de vesícula, com problema físico. Eles não vão precisar de uma internação, porque eles não têm mais o corpo físico. Mas se eu acabar meu fluido vital, desgastar com bebidas, com cigarro, com esses vícios que nós acabamos de falar, eu vou antecipar a minha ida para o mundo espiritual e vou chegar lá como um suicida consciente. Porque o suicida consciente é aquele que sabe que eu vou fazer tal situação e que vai diminuir meu ciclo de vida, vai diminuir a minha saúde, vai influenciar no meu fluido vital. Essa é consciente. Então, se eu bebo, eu estou sendo consciente de que aquilo não faz bem para o meu intestino, para o meu organismo. Se eu fumo, eu estou sendo consciente que o cigarro não é bom para o meu pulmão. E o que vai acontecer? Eu vou ser envolvido, mas eu vou ser responsável por isso. Tem agravante na lei de Deus e tem atenuante. O agravante é que eu poderia não deixar chegar a esse ponto. O atenuante é que os irmãos, os amigos espirituais, sabem que aquele irmão estava ali sozinho, foi influenciado. Mas nós temos que ter uma consciência na nossa mente, que a lei de Deus ela está impressa na nossa consciência, e que o nosso livre-arbítrio ele é simplesmente nosso. Ninguém vai interferir por nós, ninguém vai decidir por nós. Então, quando eu decido falar mal de alguém, quando eu decido trair o meu companheiro, quando eu decido, como foi falado no sexo aí, que tem uma coisa muito explícita agora no mundo atual, quando eu decido beber, quando eu decido fumar, quando eu decido fazer qualquer coisa que venha fazer mal ao meu próximo ou a mim mesmo, eu estou assinando um compromisso comigo mesmo e com a lei divina, porque eu tenho um livre-arbítrio. Ninguém vai chegar e vai colocar um copo de bebida sem eu querer na minha boca, que até eu posso fechar a boca e essa bebida não entrar. Ninguém vai chegar e colocar um cigarro no meu lábios, porque eu posso não fumar, eu posso não tragar, eu posso fazer tudo para que aquela fumaça não entre no meu pulmão. Por isso que eu tenho livre-arbítrio. Agora, quando eu faço isso é porque eu quero, é porque eu decidi. Mesmo sendo influenciado, eu tenho como sair fora, eu tenho como pedir ajuda, eu tenho como procurar outros divertimentos, outros lugares para me ir. Se eu vejo que eu sou fraco na bebida, eu não vou frequentar um bar. Se eu vejo que eu sou fraco no cigarro, não vou frequentar uma rodinha de gente que está fumando. Eu vou fugir o máximo que eu puder, até eu trabalhar o meu lado moral e aquilo dali não mais fazer parte da minha vida. Eu vejo um cigarro, como eu vejo um copo normal, eu vejo uma bebida, como eu vejo um aparelho de celular, com um arranjo de flores. Então, isso quer dizer que eu trabalhei meu lado moral, que eu trabalhei a minha vontade, que dali não faz mais parte da minha vida. Por mais que alguém me influencie, eu não quero, eu não vou aceitar.
aí sim, eu estou decidindo. Mas a obsessão é uma coisa muito, ela é muito sutil, gente. A gente não sabe, a gente não vê. A gente apenas, quando se dá conta, já está na situação. Porque eles são muito inteligentes, muito mais do que nós. Nós pensamos, não sabemos se vamos decidir, não temos boa vontade, tem mil e um compromissos socialmente, temos trabalho, temos mulher, temos filhos, temos muitos compromissos. Eles não têm. O compromisso deles é esse, é influenciar as pessoas. O trabalho deles é convidar, digamos assim, é, é conquistar muito mais pessoas. Quanto mais pessoas ao lado deles, mais eles vão se fortalecendo, mais eles vão ter copo vivo, mais eles vão ter piteira viva. E aí, ele chama até caneca viva, que chama, o André Luiz fala. Então, o trabalho deles é esse. Nós temos que ter um trabalho de ter a resistência. Tem coisa que nós temos que fazer, tem lugares que nós precisamos ir, não tem outra saída. Mas não vá desavisado. Vá com Deus, vá com oração em dia, vá com a vigilância, vá pedindo ajuda do mentor, do anjo da guarda, para que nós entramos e saímos sem trazer nenhuma influência que não seja nossa. Que nós chegamos em casa e ainda façamos uma prece, pedindo a Deus que, se veio algum irmão conosco, seja socorrido nas suas necessidades, porque nós fomos ali porque fomos a compromisso, e não a, digamos assim, a mero prazer de se envolver nos prazeres do ambiente, porque isso é muito sério, gente. Então, obsessão é coisa séria, só que a gente não se dá conta. A gente acha que é uma coisa simples, eu só vou se eu quiser, se eu não quiser, não é assim. A gente é envolvido. A vibração da gente, a gente nem sente. Quando a gente pensa que não está fazendo coisa que a gente, nossa, mas eu fazendo isso, eu não achava que eu era capaz de fazer isso. Você não está sozinho. Mas que dia mais chato, começa a se irritar, começa a brigar, chutar o pau da barraca, e procurar confusão com o outro. Não está sozinho. Para, reflete. Por que você está assim? Entra no seu quarto, faz uma oração, pede a Deus, vai no banheiro, toma um banho. Na hora do banho, pede a Deus que aquela água vai caindo, vai limpando todo o seu corpo físico, a sua mente. E ali você está recebendo o quê? Um passo específico. As obsessões que nós já participamos mostra tudo isso aí, muita coisa que foi falado, né? Pessoas que têm cérebro lesado, exemplo, a ameba, ela chega a um ponto, né, que ela cria uma situação difícil da pessoa se recuperar, tá? Se não tiver uma orientação médica correta, ou que esteja a tempo de salvar, né, vamos dizer assim, essa pessoa vai recuperar a sua saúde. E a obsessão espiritual, a gente observa quantas pessoas já têm o cérebro lesado, algum componente do corpo, alguma parte do corpo lesada, devido ao tempo de influência desse espírito, né? De ver pessoas, por exemplo, com problemas cerebrais, né? Devido ao tempo que aquele obsessor ficou ali, e hoje a pessoa tem que ficar dominada por remédios, porque a lesão é irreversível, entendeu? Então, a gente vê muitos casos assim, entendeu? Que seja um problema de fígado, de cirrose por causa da bebida, um problema pulmonar por causa do cigarro, cerebral devido ao tempo, essas coisas todas que nós já conversamos, né? Que já é sabido por nós esse tipo de consequência. Então, quando Jesus Cristo fala no Evangelho, conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. O que acontece? As pessoas não querem saber de nada, não. É oba-oba. Tu chega fim de semana, os bares estão lotados. É cigarro, é droga, é bebida. É uma série de coisas, né, que a gente observa no dia a dia, na política, tudo. Ou obsessão pelo dinheiro, essas coisas todas. Então, é complicado a pessoa, quando está nessa situação, sair, né? Aí muita gente fala, eu vou lá para uma instituição cristã, ficar lá 2, 3 horas lá, 1 hora, fazendo oração. Isso não adianta em nada, isso aí não vai resolver nada, mas você está ali preparando, limpando o seu corpo espiritual, né? E também é sadio para o seu corpo físico, atirando dali
as impurezas. Que são as impurezas? Esses irmãos que, infelizmente, ainda não têm informação, que estão no plano espiritual, que estão ali, às vezes, até precisando de ajuda, e não sabe. E a pessoa não sabe, sendo um médico, que ele está sendo um portal para aquele irmão ser ajudado. E como ele não está sendo ajudado, aí começa o quê? O tempo de casa que aquele irmão vai fazendo no corpo da pessoa, vai fazendo com que os problemas comecem a acontecer. Um espírito doente, né, que tem problema, que desencarnou com problema de saúde, aí vê ali um momento de uma ajuda e aquela pessoa não ajuda, aí ele começa a sentir as sensações daquela doença, daquele espírito, tudo. Aí, por isso que é bom que tenhamos esse entendimento numa orientação espiritual, aquele espírito chega ali e receber uma ajuda. Muitos estão ali por farra mesmo, querer se vingar, mas muitos querem ajuda. E a pessoa, médio sem informação, não está proporcionando aquela ajuda à pessoa. Por isso que muitas vezes a gente vai em determinadas instituições cristãs, ao sair de lá curado. Por quê? Aquela dor que eu estava sentindo na perna, né, já não sinto mais. De repente era um espírito, de repente um problema na perna que estava ali, a gente não dando um exemplo, tá? E saiu dali, foi levado para uma colônia espiritual, foi ajudado, e aquela pessoa sai dali bem. Um médium sensitista que dá uma passagem para um espírito com problema de doença, não sente as mesmas sensações que aquele espírito está sentindo, né? Não passa, vê aquela situação, caramba, eu senti aquela angústia, aquele problema assim, assim, sabe? Bem, eu não sou médium de passagem, né? Só quem sabe que tá, do que eu estou falando, né? Eu não tenho esse dom, né? Porém, se não fossem os amigos do grupo a passar essas informações, não saberíamos o que estaria acontecendo. Então, muita gente não sabe, né, o que acontece realmente numa desobsessão e esses irmãos que estão precisando de ajuda. São doentes como nós somos necessitados também, né? Não é à toa que nós estamos aqui na Terra, né? Mas um dia a gente vai melhorar, se Deus quiser. Valeu. Que a gente tenha mais conhecimento e esclarecimento sobre a vida espiritual e a nossa vida física, né? Que possamos nos cuidar melhor. O que vocês falaram hoje foi de grande importância. Eu estava até pensando, meu irmão falando sobre a nossa saúde, e eu pensei, amanhã mesmo acho que eu vou ligar, vou marcar uma consulta para fazer um check-up. Mas não é só a questão física, né? A gente tem que fazer esse check-up espiritual todo dia. Isso faz parte da nossa vida. Como a Soli falou, É isso aí. né? É uma questão de se fortalecer essa imunidade. Muito obrigada, gente. Olha, só vou dar uma ideia. Vou dar uma ideia para você. Antes de ir, o médico faça uma oração para ele, tá? Sim. Antes de sair de casa, pede a Deus que o mentor dele esteja conectado, que seja bem orientado, porque isso é muito importante, a conexão entre o médico e o paciente. Eu faço isso e dá muito certo para mim. Se dá certo para mim, vai dar certo para os outros também. Com Obrigada. certeza. Alguém que se manifesta a fazer a oração final? Deus nosso Pai, o Senhor, que é amor e bondade, que nos fortalece a cada dia de nossas vidas. Fortaleça nossas famílias, nossos amigos que estão presentes em nossas vidas, que carecem de informações, que eles possam ser intuídos com a bênção de Deus nosso Pai, em nome de Jesus, para que as coisas possam se melhorar, que eles possam buscar o entendimento. Pedimos pelo nosso país, por este mundo, que ainda não sabe a verdade que vem a prevalecer para termos um planeta melhor. Que a paz de Deus nos fortaleça, nos dê sempre essa força de poder ajudar, de poder estar pedindo todos que estão necessitados. Que a bênção de Deus nos fortaleça. Em nome de Jesus, agradeço. Graças a Deus, viva Jesus.